Olá, sejam todos bem-vindos a esse encontro, essa mesa que eu tenho o prazer de participar com o Dr. Dimas, a doutora Priscila, e nós vamos conversar sobre a quantificação da gordura hepática no ultrassom. Esse tema que é tão relevante, tão prevalente no nosso meio, e é extremamente importante a gente saber fazer o diagnóstico dessa doença. Eu gostaria de agradecer ao Grupo de Fígado do Rio de Janeiro por essa participação, que essa mesa que faz parte do 32ª Semana de Fígado do Rio de Janeiro. Eu sou a Fernanda Branco, hepatologista e ultrassonografista pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, e eu tenho o prazer de estar aqui com dois queridos amigos, que é o Dr. Dimas Carnaúba. O Dr. Dimas, ele é diretor clínico do Centro de Referência e Treinamento de São Paulo, membro da Sociedade Brasileira de Hepatologia e Ultrassonografia, e coordenador de elastografia do Hospital Servidor Público Municipal de São Paulo. E a doutora Priscila Calvé, que é médica radiologista, formada pelo INCA, pós-graduada em Imagem e Hepatologia pela Escola Cetros de São Paulo e coordenadora dos exames de ultrassom e hepatologia do Grupo Quinta D'Or. Então, gente, é um prazer estar aqui, é mais um bate-papo, né, com médicos que fazem isso diariamente, a doutora Priscila, radiologista, doutor Dimas, fazendo elastografia, ensinando as pessoas a fazer elastografia. E eu gostaria de começar falando da prevalência, né? Uma doença com uma prevalência global muito grande. Hoje em dia é a nossa principal doença na hepatologia, a atenção toda está voltada para a doença hepática gordurosa metabólica. Ela é considerada a doença mais comum. Existe uma necessidade de se fazer o diagnóstico dessa doença de maneira adequada. Então, o ultrassom já se sabe pelas sociedades europeia para estudo do fígado, a Sociedade Europeia da Obesidade, né, de doenças metabólicas, diabetes, que o ultrassom é o nosso primeiro exame. É o exame que deve ser feito, nenhum outro deve ser feito como primeira linha de diagnóstico na doença hepática gordurosa. Então, eu gostaria de ouvir da doutora Priscila, assim, como é que é dentro da radiologia, porque a gente tem um problema nos nossos pacientes no dia a dia, que eles vêm com laudos de ultrassom, e esse laudo de ultrassom muitas vezes não nos deixa seguros, aquilo ali é uma doença gordurosa, é uma doença de depósito. Como é que é feito o diagnóstico ultrassonográfico? A pessoa precisa ter um conhecimento, ou hoje em dia já está bem validado dentro da radiologia, que o diagnóstico de um fígado esteatótico em um paciente com doença metabólica deve ser colocado no laudo dessa forma? Então, gostaria que você nos explicasse, e também a gente deve quantificar essa esteatose pelo ultrassom modo B. Aqui a gente vai começar a falar do ultrassom modo B, né, para depois passar para a tecnologia mais apurada. Isso. Bom dia a todos, meu nome é Priscila, sou médica radiologista, como a Fernanda falou. A ultrassonografia pelo modo B, ela é um método que a gente consegue diagnosticar, quantificar essa esteatose. A gente, além disso, consegue fazer uma avaliação parenquimatosa desse fígado, buscando lesões focais. A gente sabe que a esteatose e a hepatite B são condições que podem gerar CHC sem ter um fígado cirrótico. Então, a ultra entra também nesse aspecto. E, além disso, a gente consegue fazer avaliação de fibrose por meio da elastografia. Depois o Dr. Dimas vai falar um pouquinho sobre os métodos avançados que vem vindo agora, né, para poder fazer essa quantificação da esteatose, mas o modo B, ele nunca deixou de ser, ele ainda não é substituído por nenhum outro método mais avançado, importante, né? Então a gente sabe que ele é um método inócuo, é um método barato, é um método que tem muito bem estabelecido, né, para a gente poder fazer essas questões todas que eu já mencionei. Ele tem uma excelente performance, a gente já viu no consenso da ISO de 2021, que ele mostrava que tinha uma sensibilidade de 85% e uma especificidade de 94% para a gente poder detectar por meio do ultrassom modo B, que é a maneira mais simples, sem necessidade de nenhum outro software acoplado àquele aparelho, para a esteatose de 20% a 30% de acometimento daquele fígado. Até 5% todos nós temos de gordura no fígado, entre 5% e 20% o ultrassom não consegue detectar, mas acima de 20% certamente a gente consegue ver esse fígado infiltrado, né, por essa gordura.
Nenhum outro método avançado de quantificação de esteatose substitui ainda o modo B, como eu já falei, e as diretrizes europeias para o tratamento de doença hepática gordurosa não alcoólica recomendam o uso de ultrassom como a imagem de primeira escolha que você tem nos adultos com risco de doença hepática gordurosa não alcoólica. Então, o meu objetivo aqui hoje nessa aula é mostrar quais são os critérios que já estão bem estabelecidos na literatura, porque não é uma avaliação subjetiva da esteatose, a gente tem critérios para determinar a graduação dessa esteatose, que é importante, inclusive, a gente colocar no laudo para o nosso colega, né, que está solicitando aquele exame, que faz com que a gente diga que aquela esteatose é leve, moderada ou acentuada. Leve, moderada e acentuada, então, são os graus que a gente pode classificar dessa esteatose, e eles são baseados em 3 critérios ultrassonográficos, né, por meio da imagem. O primeiro que a gente avalia é a ecogenicidade do parênquima hepático. O que é a ecogenicidade do parênquima hepático? É a cor desse fígado, né? De uma maneira bem popular, bem fácil assim, de ser entendida. Então, o fígado com infiltração gordurosa, ele é um fígado que vai ficar mais branco, mais ecogênico. Ele aumenta a sua ecogenicidade. A gente sempre vê qual é a ecogenicidade, então, normal de um fígado. Ela é igual ou um pouquinho maior do que a parênquima renal, e ela tem mais ou menos a mesma ecogenicidade do parênquima esplênico. Então, sempre comparar a cor desse fígado, a ecogenicidade desse fígado, com a ecogenicidade do parênquima renal e do parênquima esplênico. Para a gente poder começar a ver assim, tem uma infiltração gordurosa ou não. É o primeiro passo. O segundo, a gente vai definir a parede dos vasos intrahepáticos. Então, o normal é uma boa definição da parede dos vasos intrahepáticos, né? Você vê aquela definição ecogênica, aquela linha branca, né, em ponta de caneta, fininha, assim, que a gente vê desses vasos dentro do fígado. E terceiro é a definição da linha diafragmática direita. Então, normalmente, quando a gente começa a fazer a avaliação parenquimatosa desse fígado, para a gente ver se tem gordura ou não, a gente coloca o transdutor no eixo longitudinal, na linha hemiaxilar aqui, né, direita, na linha axilar direita, quer dizer, e aí a gente faz a comparação do parênquima hepático com o parênquima renal, buscando essas 3 caracterizações: a ecogenicidade desse fígado, a definição da parede dos vasos intrahepáticos e a definição da linha diafragmática direita. Ali, através das imagens, no artigo que a gente pegou da Radiographics, a gente vê que na esteatose leve, a gente tem apenas uma mudança da ecogenicidade do parênquima hepático com o parênquima renal. Tá? A parede dos vasos, ela é uma parede preservada, né? A ecogenicidade ao redor dele, ali na cabeça da seta, da ponta da seta, isso. Ela tem uma ecogenicidade preservada ao redor dele, e a linha diafragmática direita, que é aquela seta, ela está preservada, a gente consegue ver ela bem definida. Quando esse fígado começa a ter uma infiltração gordurosa um pouco mais acentuada, né, que a gente caracteriza como esteatose moderada, a gente perde a definição da ecogenicidade ao redor da parede desse vaso, né? Então a parede do vaso ela fica mais borrada, mas a linha diafragma direita está preservada. E a ecogenicidade do fígado persiste maior do que a do rim. E na esteatose acentuada, a gente tem a perda da definição tanto da parede vascular quanto da linha diafragmática direita, além da acentuação da ecogenicidade em relação ao rim. Então a gente percebe que dentro desses 3 graus a gente vai somando as alterações que a gente tem. A gente começa com uma alteração da cor do fígado, da ecogenicidade, e soma com se tem definição ou não da parede do vaso. Se tiver a indefinição, vai para moderada, e avalia a linha diafragma direita. Se não tiver, continua na moderada. Se tiver também, a gente vai para acentuada. Então, quando se fala que o ultrassom ele é subjetivo, ele é, mas assim, até um certo ponto, porque Sim. Existem critérios bem definidos para se fazer o diagnóstico da esteatose. Exatamente. E como é que você vê, Priscila? Acho que 2 pontos são importantes. Primeiro, porque seguidamente os pacientes vão fazer ultrassom ou de rotina, ou porque tem alteração de transaminases, e vão por ferritina aumentada. Isso confunde o radiologista? Quer dizer, o radiologista ele tem medo, entre aspas, de colocar no laudo que esse fígado é um fígado gorduroso, porque eu acho que se não tem essa firmeza no diagnóstico, se a gente está junto com um paciente com síndrome metabólica, considerando que 30% da população mundial tem
doença hepática gordurosa. Será que esses laudos não deveriam ser mais firmes no diagnóstico de doença gordurosa para já poder direcionar esse paciente para seguir o seu tratamento e o acompanhamento com o especialista? A ferritina confunde em achar que pode ser ferro? Como é que funciona isso? Então, na verdade, Fê, eu acho importante a gente até fazer uma educação continuada nesse sentido, porque o aumento da acentuação, a acentuação da ecogenicidade parenquimatose hepática, conforme você disse no início da nossa apresentação, a prevalência da esteatose ela é tão superior a qualquer outra patologia que muito certamente aquilo vai estar relacionado à esteatose. A ferritina aumentada, 80% dos casos está relacionada à esteatose e à inflamação, e não à hemocromatose, né, que seria a doença de depósito de ferro. A gente vê alguns laudos com isso escrito, mas a gente sabe que a hemocromatose é muito menos prevalente do que a esteatose. Né? Existem outros dados para se diagnosticar a hemocromatose, né? Entra aí questão laboratorial, genética e tudo mais, para a gente poder caracterizar a hemocromatose. Então, deixar a gente bem confortável de colocar que o aumento dessa ecogenicidade, essas alterações que a gente vê, esses critérios bem definidos pelo modo B, eles muito provavelmente estão relacionados à esteatose. E que a ferritina é justamente um marcador de alerta, é a luz vermelha para dizer, cuide de sua esteatose, não é o ferro o grande vilão da história. Aí, né? Ele é mais como um marcador de processo inflamatório atual. Isso. Dimas, e agora eu queria, a gente tem então toda essa conversa sobre o modo B, e como a Priscila falou, é o método mais importante. Sem um excelente modo B, nós não vamos ter um excelente nada, nem elastografia e nem quantificação da esteatose. Mas a gente sabe que existe essa limitação de menos de 20% de esteatose e a gente não consegue ver no ultrassom modo B, né? Acima disso, sim. Mas hoje, nessa nova era de tecnologia, a gente tem tanta possibilidade dentro do ultrassom, e o que vem muito forte é a quantificação da esteatose, né? Então eu gostaria que tu falasse pra gente como é que é essa quantificação, o que a gente tem hoje em dia disponível e como é que se faz essa quantificação, ela é realmente importante ou não? Bom dia a todos, agradeço o convite de participar de um tema tão importante. Nós vivenciamos uma pandemia do século XXI, que é essa doença gordurosa, e me coube então falar um pouquinho a respeito dessa quantificação, dessa metodologia que seria uma análise objetiva, ou seja, eu vou ter um valor de quantificação dessa gordura que está infiltrando o tecido hepático, né? Então nós temos duas possibilidades, a medição da atenuação sem visualização, que seria através do FibroScan, que é uma metodologia que já está aqui. Na verdade, a gente já conhece o FibroScan há mais de 30 anos, né? Ou até em torno de 25, 30 anos, e ele já tinha essa possibilidade de quantificar essa gordura através do CAP. Então, nós temos uma vasta número de trabalhos publicados a respeito disso, então bem solidado, os pontos de cortes bem definidos. E, mais recentemente, nós temos então a possibilidade de utilizar essa quantificação associada ao ultrassom convencional, né? Então, isso também é um ponto muito importante, já que esse ultrassom ele vai estar disponível não só para fazer o modo B, mas fazer uma avaliação multiparamétrica desse fígado, até vendo mesmo a parte de Doppler vascular, e junto com a possibilidade de fazer a elastografia para ver o endurecimento desse tecido, né? E, obviamente, agora a quantificação. Tá? Então nós temos uma série de empresas que lançaram seus softwares, alguns mais tempo e outros não, então precisa ainda de ter um número de publicações para solidificar essas metodologias, cada uma com suas características, uma com menos, outras com mais, mas assim, de modo geral, nós temos essa atenuação usando o modo B, em que na verdade, antes de se entrar para falar sobre essa atenuação, essa quantificação, eu preciso que pelo menos entendam 3 mecanismos importantes para se você entender isso, que seria a atenuação, a retrodifusão ou retroespelhamento e a velocidade do som, né? Quando a gente fala de atenuação, que é um termo que vai ser sempre usado quando se fala na quantificação, é porque eu queria que vocês entendessem que o que está em cinza aqui é o tecido normal,
e aqui já a célula com a infiltração gordurosa. Então, na atenuação, no fígado normal, quando você faz a insonação, a sonda de ultrassom, ele vai perdendo essa energia, a proporção que ela vai passando pelo tecido hepático. Tá? Quando ele encontra células infiltrada com tecido gorduroso, essa atenuação ela vai ser menor. Né? Então, a velocidade aqui é um pouquinho, a atenuação aqui é maior, e aqui você vai diminuindo essa atenuação. Então, quanto mais tiver infiltração gordurosa, menor vai ser a atenuação. Tá? Então, consequentemente, maior o coeficiente dessa atenuação. Bom, na questão do retroespelhamento, é a mesma coisa. Nós temos aqui no tecido normal que está em cinza. Esse espelhamento ocorre quando uma onda de ultrassom ele atinge as microestruturas do fígado, e aí nisso ele faz os retroespelhamentos, a retrodifusão, né, do tecido hepático. Então, isso, quando o tecido gorduroso, então eu vou ter estruturas maiores, e esse retroespelhamento também será maior, né, causando então um retroespelhamento mais alto. E, obviamente, em relação à velocidade do som, é a mesma coisa, né? Enquanto a velocidade do som ela é mais lenta a partir do momento que esse tecido gorduroso fica mais, esse tecido hepático fica mais gorduroso. Então, esses três, vamos dizer assim, princípios físicos são muito importantes para que vocês entendam, então, a metodologia da quantificação. Existem, então eu vou pontuar, não dá para falar de cada metodologia, mas eu vou pontuar aqui, o primeiro que foi lançado realmente foi a imagem de atenuação, que é o ATI, que é da Canon, em que eles consideram aqui a leve, moderada e acentuada, e vocês vejam que quanto mais laranja tiver essa imagem, isso mostra que existe maior infiltração gordurosa. E aqui já tem os pontos de cortes da atenuação de imagem, da ATI, né, na infiltração leve 0,69 decibéis por centímetros por megahertz, a moderada de 0,75 e a acentuada de 0,89. Um outro sistema que foi lançado, que seria então o parâmetro da atenuação guiado por ultrassom, que é o GAP, que é da GE. Então, o que eu tenho mostrando aqui o modo B, o que a Priscila já falou muito bem a respeito do fígado normal, do leve, moderado e acentuado. E aqui, nesse software, além eu tenho um mapa de atenuação que me guia se aquela medida está de boa qualidade, né? Então, além do mapa de atenuação, eu tenho um mapa de qualidade, é isso que vai me dar esse norte para dizer que essa medida tem uma boa qualidade, e obviamente aqui os pontos de cortes pelo aparelhos, mostrando o tecido normal, leve, moderado e acentuado. Tá? O outro, então cada um tem o seu ganho. Nesse da fração de gordura derivada de ultrassom, que é o DFF, que é o da Siemens, ele está acoplado à sonda DAX, que é uma sonda que é utilizada para pessoas com IMC acima de 30, tá? Então para pessoas obesas ou grandes obesos, porque ele tem uma alta penetração, e o software de captura dessa fração de gordura está nessa sonda. Tá? E o que é mais interessante é que ele faz o tal do Out-Point Share Wave, que num único toque eu faço 15 medidas, né, da elastografia, e ele já me faz também o cálculo do DFF em percentual. Tá? Então nós temos duas metodologias que já têm um parâmetro semelhante ao da ressonância magnética, a fração PDFF da ressonância magnética, em que vai me dar o percentual de menor que 5, maior que, até chegar a esteatose acentuada. E é importante falar que é o padrão Moro ainda, né, Dimas? Assim, a ressonância com PDFF e a biópsia hepática seguem sendo o padrão Moro para quantificação, mas não é viável a gente manter um acompanhamento desses pacientes com ressonância ou com um método tão invasivo quanto a biópsia. Então, nesse sentido, essa tecnologia vem realmente de maneira, assim, para ficar, não tem dúvida. É verdade. Isso foi ótimo você ter abordado, porque assim, a maioria dos trabalhos hoje científicos fazem referência, principalmente na captura de gordura por ultrassom,
sempre o método de referência seria ou a biópsia hepática ou a ressonância magnética, né? Então, isso está bem definido. E o outro ponto que também utiliza já a classificação do PDFF da ressonância magnética é o software de ultrassom quantitativo, chamado QUS, que é da Samsung, né, em que ele tem, além existe o TAI, que seria então a taxa de coeficiência de atenuação, e simultaneamente calcula-se o TSI, e agora o software já foi atualizado, ele já libera uma fração de gordura em percentual com a referência da tabela da ressonância magnética. Tá? Então, isso são ganhos, nós estamos realmente encantados com essas novas metodologias. Obviamente, precisamos ter, como eu já falei no início, de mais respaldo científico, em termos de publicação científica nesse sentido, porque para a gente ter ideia mais ampla do alcance dessa metodologia, né? Por fim, tem eu gosto muito desse slides em que ele compara, então, os três softwares que foram lançados, né, que já têm os seus pontos de cortes, que a gente precisa realmente ter esses pontos de corte bem definidos, que seria o da Canon, o gap da GE e o TAI da Samsung, mostrando aí a distinção entre normal, leve, moderado e acentuado, né? Isso foi publicado em 2022, né? Então, mostrando aí esses pontos de cortes. Eu acho isso bem importante. E por fim, eu separei o que já tem publicado, né, nesses estudos da avaliação da esteatose hepática, utilizando imagens de atenuação guiadas por ultrassom. Nesse primeiro aqui, nós temos o parâmetro de referência biópsia hepática. Tá? E aqui embaixo tem, então, os estudos aqui evoluindo com o ATI, com o DFF, e mostrando, então, o que mais importante aqui é para mostrar que o que está em azul seria a graduação 1, em laranja o 2 e o cinza a graduação 3, mas mostrando a acurácia da metodologia, quando comparada por biópsia hepática, muito alta, muito boa, né? Acima de 90% nos 3 níveis de esteatose. Tá? E no próximo, nós vemos, então, já comparando essa avaliação, essa estratificação, com o PDFF da ressonância magnética, que também mostra mostrando também aqui a acurácia da metodologia, quando comparado com ressonância, da mesma forma, acima de 90%. Então, Fernanda, eu acho que isso realmente veio para ficar, como você já falou, né? É uma metodologia inócua, não invasiva, e que vai trazer informação muito importante para as pessoas que fazem acompanhamento dos pacientes com doença hepática crônica, né? Porque, como já foi falado, a doença gordurosa é o nosso mal do século XXI. E também, assim, as pessoas ficam, né, perguntam o que é mais importante, a quantificação ou é a fibrose? A gente sabe que é a fibrose, o que vai dar o prognóstico desses doentes é a fibrose hepática. Eles podem ter esteatose leve com uma fibrose acentuada, ou podem ter uma esteatose muito acentuada e nada de fibrose, mas não só academicamente falando, mas para o doente, é importante saber, olha, você tem pouca gordura ou você tem muita gordura e a quantidade de esforço que ele precisou fazer para diminuir essa esteatose, ela foi recompensada em um exame que está dizendo agora você melhorou muito, tem pouca esteatose, e não só o leve, moderado, acentuado, mas o número em si, em decibéis por centímetro por megahertz, que é o que nos dá hoje a quantificação da esteatose, e que eu acredito que, assim como foi com a Elasto, que o Baveno nos deu, que o que importa são 5 kPa, são 10 kPa ou 15. Acho que a quantificação vai caminhar para esse sentido. Sim. O número vai ser mais importante para a gente acompanhar a melhora ou a piora dessa esteatose. Então a tecnologia está aí, é um caminho sem volta, graças a Deus, eu acho que a gente só ganha com isso. Sim, com certeza. E eu acho que fica muito claro, com tudo que a gente conversou, que a esteatose não é difícil o diagnóstico, mas as pessoas precisam estar preparadas para fazer esse diagnóstico, precisam ter disponível tecnologia para isso, e aí a gente vai poder ajudar
todo mundo. E, né? como eu falei, algumas metodologias são importantes, né, no sentido de que a fibrose, ou seja, um paciente cirrótico com infiltração gordurosa, ela não vai influir na quantificação. Acho que isso é também um dado muito importante, porque dependendo do grau de fibrose, será que influiu na... Não, é descartada essa possibilidade. Não existe efeito da fibrose que esteja presente naquele paciente que tenha alguma interferência na quantificação. Então, né? tá. Perfeito, gente. Eu queria muito agradecer a companhia de vocês nessa mesa. Em nome da mesa, eu gostaria de novamente agradecer ao Grupo de Fígado do Rio de Janeiro por essa oportunidade e essa Semana do Fígado que está excelente até agora. E a gente tem mais mesas aí pela frente, então muito obrigada. Obrigada. Obrigado, bom dia. Obrigada, tchau.